Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de gameplay com Danny. Trago-vos aqui um jogo de cartas, mas não é um jogo de cartas qualquer, é um jogo chamado Yu-Gi-Oh! Para quem não sabe, Yu-Gi-Oh! Foi criado pela Konami em 96, 3 anos depois também de um jogo de cartas muito famoso chamado Magic the Gathering, ao qual eu adoro também jogar. Para quem não conhece, eu adoro jogar jogos de cartas e adoro colecionar cartas. Sejam cartas daquelas normais, que a gente costuma jogar póquer, à bisca, sueca, ou seja, cartas que pronto, sejam de monstros e magias, como por exemplo Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, Duel Masters e Riders, Beast Riders, é assim o nome. E pronto, basicamente é isso. Eu adoro jogar jogos de cartas e venho exatamente trazer-vos isso. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Sem mais demoras, vamos a isto. Começar aqui a mostrar o meu deck. Deck é baralho, para quem não sabe. Eu gosto de chamar-lhe deck porque é mais fácil para mim. Aqui já o meu criado, Danny's Deck. Isto existem... Eu vou tentar explicar isto para quem não percebe este jogo e para ver o porquê de eu adorar este jogo. Isto tem imensas regras, mas a gente percebendo o básico, conseguimos montar o resto das peças. É como se fosse um puzzle. Por exemplo, o básico é, temos 3 tipos de cartas. Criaturas, Spell Cards e Trap Cards. É claro que dentro destes 3 tipos de cartas existem outros subgéneros. Por exemplo, criaturas, temos criaturas normais, estas mais amareladas, e criaturas com efeito, que é o que estão a ver aqui no ecrã. E é isso basicamente o que eu vou mostrar por agora só, porque existem mais regras que eu próprio não percebo. Portanto, o que é importante tomar atenção numa carta de criatura? O nível e os pontos de ataque e defesa. É isso que é o mais importante na minha opinião. Portanto, estão a ver ali em baixo X-Rider, não é o desenho da carta, é mesmo por baixo dela, tem ali as informações todas. Em amarelo diz X-Rider e em baixo diz Warrior barra normal. Warrior é o tipo de criatura que é, por exemplo, esta é Machine, este é Dragon, este é Pyro, Warrior, outro Warrior, Rock, é o tipo de criatura que ele é. Depois, barra normal. Normal é o quê? Estão a ver a criatura que é mais amarelada, o desenho da carta, à volta. Este aqui é mais acastanhado. Pronto, estas amareladas são normais, criaturas que simplesmente não têm qualquer efeito. E o que é isto do efeito? Estas criaturas, por exemplo, têm efeito que normalmente eu ia dizer que são ativas após jogarmos, mas há certas criaturas que não há. Por exemplo, esta do Big Shield Gardener tem 4 estrelas, tem 100 de ataque e 2600 de defesa. Normalmente um monstro com 4 estrelas não passa dos 1900 de ataque ou de defesa, mas há certas criaturas que foram feitas especificamente para defesa. Por isso é que estão a ver tem apenas 100 pontos de ataque e 2600 de defesa. Mas tem um senão. Quando um monstro ataca esta criatura, se tiver em defesa, esta criatura após defender vai voltar, vira-se, mete-se em ataque. Ou seja, fica exposto a ataques. Esta, por exemplo, eu adoro esta carta, por isso é que eu tenho 3 iguais, Command Knight. O efeito dela é qualquer all warriors monster you control gain 400 attack. If you control another monster your opponent controls cannot target this card for attacks. E o que é que esta carta faz? O principal que eu gosto que ela faça é exatamente a primeira linha. All warriors monsters you control gain 400 attack. O que é que significa? Significa que todas as criaturas de warrior, ou seja, guerreiras, vão ganhar 400 de ataque. Por exemplo, como viram há bocado, X-Rider é Warrior, ganharia 400 de ataque. Battle Footballer é Machine, não ganharia esses 400 de ataque. Blue Eyesight Dragon é um Dragon, também não ganharia esses 400 de ataque. Por exemplo, Dark Blade ganharia, Element Hero Clayman ganharia, Gaia the Fierce Knight ganharia. Estão a ver, é esse efeito que eu gosto nela, da IT3. E ela própria tem 1200, mas o efeito iria beneficiá-la, ela própria ia ganhar 400 de ataque. E pronto, basicamente é isso em termos de criaturas. É claro que há mais, mas por agora vou só com o básico.
criaturas normais e criaturas de efeito. Temos Spell Cards, que podemos ativá-las algumas a partir da mão, como esta por exemplo, Enemy Controller, e outras que podemos ativá-la logo no turno, no nosso turno. Por exemplo, as Trap Cards já não podemos ativar assim como as Spell Cards. As Trap Cards normalmente temos que, tal como o nome indica, Trap Card, é uma carta armadilha. É como se fosse uma ratoeira, estamos a meter a carta, ou seja, a meter a ratoeira e à espera que o inimigo ataque, ou seja, à espera que o rato venha para a ratoeira. Basicamente é isso. E em vez de estar a explicar, vou já diretamente para um duelo, que é a campanha. Aqui foi quando eu comecei a jogar, foi em 2005 mais ou menos, ainda havia estas regras. As primeiras, acho que este do GX ainda tem também as primeiras regras. A partir do 5DS, Zexal, Arc-V e Vrains, é que as regras começam não a mudar, mas começa a haver mais complexidade, mais confusões. Por exemplo, já começa a haver criaturas com XYZ Tribute, Pendulum e Link Summoning. Outra coisa que eu me esqueci de dizer, muito importante também. Estão a ver aqui numa deck, aquilo das estrelas, por exemplo ali no ataque onde tem o machado e o escudo que é defesa, por cima tem uma estrela, e diz vezes 4. Aquilo é importante porquê? Porque criaturas que tenham 1, 2, 3 ou 4 estrelas podemos evocar no nosso turno. Podemos evocar sem precisar de sacrificar outra criatura. Mas criaturas como por exemplo Sword Stalker, tem 6 estrelas. O que é que isto significa? Se tiver esta criatura em campo, tem que mandá-la para o Graveyard, que é para poder evocar o Sword Stalker. Como este tem 6 estrelas, só requer um monstro de tributo, mas por exemplo Blue Eyesight Dragon tem 8 estrelas, é preciso mais. As regras é assim, de 1, 2, 3 e 4 estrelas podemos evocar sem tributo, de 5 e 6 estrelas precisamos de um monstro de tributo, de 7 e 8 estrelas precisamos de 2, de 9 e 10 precisamos de 3. Este dragão, como tem 8, precisa de 2. A não ser que a gente tenha um Ancient Rules. E isto é o quê? É uma spell card que, tal como ele diz, Special Summon one level 5 or a higher normal monster from your hand. E o que é que significa? Significa que eu posso evocar de maneira especial uma criatura de nível 5 ou mais alto da minha mão. Ou seja, se eu tiver um Blue Eyesight Dragon, atenção, tem que ser uma criatura normal. Special Summon one level 5 or higher normal monster. Tem que ser estas mais amareladas. Daí as minhas criaturas que têm efeito, nenhuma delas tem mais do que 4 estrelas. E no entanto as criaturas normais, é as que têm, quer dizer, tenho aqui 4 estrelas, mas pronto, em termos de haver criaturas com mais do que 5 estrelas por exemplo, são todas normais. Porquê? Porque se eu tiver uma carta destas na mão e me sair do deck uma destas, por exemplo Sword Stalker, Red Eyes Black Dragon, Millennium Golem, Gaia the Fierce Knight ou Blue Eyesight Dragon, eu vou poder invocar instantaneamente sem fazer tributo de qualquer monstro, se eu tiver esta Ancient Rules. Mas já estou a falar demasiado tempo, portanto vamos a um duelo. Aqui poderíamos, aqui no modo história, poderíamos utilizar o deck da personagem, neste caso que era o Weasel, que é aquele homem rapazito verdinho que está ali. Mas como eu já passei o modo história todo aqui do primeiro capítulo, pelo menos, do Yu-Gi-Oh! Normal, está ali 100% completo, eu vou poder utilizar, aliás, eu posso utilizar logo de início, mas eu vou utilizar o User Deck. Eu quis fazer primeiro o modo história normal, com os decks do modo história, e agora sim o que vou fazer com o deck que eu criei. Portanto, antes de qualquer duelo, eles fazem sempre um jogo de papel, pedra, tesoura, e o vencedor vai declarar se quer ir primeiro ou se quer ir em segundo. Aqui normalmente eu gosto de ir sempre em segundo, foi o que ele escolheu para eu ir em segundo. Obrigado, Yami Yogi. E porquê que eu gosto de ir sempre em segundo? Porque o jogador que for em primeiro pode invocar a criatura, mas não pode atacar diretamente. Porquê? Porque seria injusto, porque o jogador que for a seguir não tinha qualquer hipótese de se defender. No entanto, no segundo turno, que diz ali no canto inferior direito, turno 2,
No entanto, o jogador que for em segundo já pode atacar, porque já tem a hipótese de se defender. Neste jogo, como é que a gente ganha ou perde? A gente temos pontos de vida, como estão a ver ali no canto superior direito e no canto inferior esquerdo, temos por baixo do nome, no caso do Evil é por cima, LP. LP é o que? Life Points. Life Points é os nossos pontos de vida. Lembra-se há bocado de ter falado do Ancient Rules e do Blue Eyes White Dragon, que seria preciso atributo de 2 monstros. Pois bem, é exatamente isto. Eu posso jogar já este Blue Eyes White Dragon, só que há um senão. O jogador tem aqui, o oponente tem aqui uma carta virada para baixo na zona das spells e traps. Para quem não sabe, esta coluna de cima é para os monstros e a coluna de baixo é para os spells e traps. Ele tem uma carta virada para baixo e eu arrisco-me a atacar com o meu Blasted Dragon e arrisco-me a que ele se defenda e destrua o meu monstro. Mas quem não arrisca não petisca. Portanto, vou jogar Ancient Rules, vai poder evocar Blue Eyesight Dragon sem ter que fazer um tributo. Ok, temos 6 fases, normalmente em cada duelo. Temos o DP, não liguei ali ao mais brilhante, vejam ali mesmo lá mais esquerdo. DP é Drawing Phase, é a altura em que sacamos a carta. Standby Phase, normalmente há certas cartas que têm efeitos durante a Standby Phase, mas o principal é mesmo a MP1, que é a Main Phase 1, que é onde podemos evocar a criatura e meter Spell Cards ou Trap Cards. Depois temos a Battle Phase, que é o que eu vou fazer agora. E depois da Battle Phase temos a Main Phase 2. E o que é a Main Phase 2? Se tivermos evocado uma criatura na MP1, não podemos evocar na MP2. Se não tivermos evocado nenhuma criatura na MP1, podemos evocar na MP2. Em termos de spells e traps, podemos jogar ou ativar tanto na MP1 como na MP2. Portanto, eu neste momento estou com a Battle Phase e vou atacar o meu oponente. O monstro do meu oponente, que é o Sangan, que tem 1000 pontos de ataque, e o meu Blue Eyes Dragon tem 3000 pontos de ataque. Como é que funciona a calculação dos pontos de perda de vida? O monstro dele está em posição de ataque, portanto o meu, se tiver pontos mais altos do que o dele, ele vai perder pontos igual à diferença. Por exemplo, aqui tem 3000, ele tem 1000, ele iria perder 2000 pontos de defesa, de vida aliás. Mas no entanto, se ele tivesse posto a criatura dele em modo defesa, mesmo que a minha criatura seja muito mais forte do que a dele, ele não vai perder pontos de vida. Porquê? Porque estava em modo defesa. Agora, em modo de ataque, sim, ele vai perder. A não ser que ele ative aquela carta que ele tenha ali virada para baixo. Vamos atacar e ver se isto corre bem. Eita! Mirror Force. Viram o que aconteceu aqui? Esta carta, when an opponent's monster declare an attack, destroy all your opponent's attack position monsters. O que é que isto faz? Quando o monstro do oponente declara ataque, que foi o que eu fiz na Battle Phase, declarei ataque, ele pôde ativar esta carta e basicamente destrói todos os meus monstros. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu, em Battle Phase, declarei ataque, queria destruir o monstro dele e queria fazer ele perder 2000 pontos de vida. Mas, como ele ativou aquela carta, não só se defendeu do meu ataque e não perdeu pontos nenhuns, mas como ainda pôde destruir a minha criatura. Agora, eu não tenho defesas nenhumas, ele no próximo turno podia ativar outra criatura